Dito isso, você já achou o Salmo 43? Está aberto aí? Tá? Fica com a Bíblia aberta aí, irmãos. Eu leio a versão Almeida atualizada, Salmo 43, e diz assim a minha versão: Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque você está abatido, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Queira Deus abençoar a sua palavra. Talvez o livro da Bíblia mais fácil de ser lido é o livro de Salmos, é o inário dos hebreus. Os salmos falam ao nosso coração. Parece que esses homens têm a mesma natureza que a nossa. Parece que eles têm carne, sangue, nervos. E muitos autores, depois de lerem os salmos, nos sugerem orarmos os salmos. O que eles estão nos sugerindo é o seguinte: à medida em que você vá lendo, transforme as palavras de cada autor nas suas próprias palavras diante de Deus. E muitas vezes, quando vamos orar, não sei se acontece com você, o que acontece comigo, eu acho que não tenho palavras corretas para expressar diante de Deus aquilo que eu estou sentindo. Mas, lendo os salmos, eu fico às vezes abismado e digo: será que eu preciso de palavras corretas? Porque eu tenho visto salmistas vivendo dias de confusão, eles às vezes são enigmáticos. E eu noto que essas palavras, até mesmo confusas, são extremamente importantes aos olhos de Deus. Lemos os salmos, porque homens de Deus, querendo acertar, buscando a Deus, esbarram nas suas limitações, até mesmo tentando se aproximar do Senhor. E aí você encontra choros, orações, súplicas, pesares, queixas, gratidão, êxtases. Eu me lembro que num congresso que participei, ouvi a história de um pai que perdeu a sua filha na Segunda Guerra Mundial. E aquele homem crente disse que foi sustentado e a sua espiritualidade cristã foi mantida através dos salmos. E ele disse que lia os salmos, lia e chorava e orava, e ele começou a transformar aqueles salmos em diálogos com Deus. Há 64 salmos de lamento na Bíblia. 64. Salmo 43 é um deles. O homem aqui está chorando, ele está se lamentando diante de Deus, dizendo que a vida dele está difícil. Olha o versículo 1: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel, livra-me dessa gente fraudulenta e injusta. E aí a gente então entende que as coisas não estão boas, as coisas estão difíceis.
Pleitei a minha causa, Senhor, diz ele. No versículo 5, a gente percebe mesmo que está difícil, porque ele diz assim: por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? O cara está desanimado, desencorajado, desgostoso com a vida. E aí a gente descobre logo as causas desse desencorajamento. O que é que faz a gente ficar desanimado com a vida? E aí, quando está desanimado, a gente tem preguiça de viver, a gente está desanimado para se levantar da cama, para enfrentar o dia. Viver torna-se cada vez mais pesado e mais complicado. E aí, muitas vezes, a atitude nossa é de um viver largado, sem ambição, sem ânimo, com medo da luta, dos enfrentamentos. É o desânimo batendo a nossa porta, como aconteceu com o salmista. O que faz você ficar desanimado, meu irmão? Primeira coisa que o salmista diz: ele está desanimado, desencorajado da vida por causa das pessoas que estão ao redor dele. Versículo 1, faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta. Quem escreve isso é Davi. Davi era um homem público, era um político também. E aí eu preciso dizer mais alguma coisa. Davi tem visibilidade, está todo mundo olhando para ele. Então ele diz: Deus, a nação não consegue entender o que eu estou fazendo. Também estou lidando com homens fraudulentos, injustos, mal intencionados, que jogam duro, que lançam acusações e injúrias pesadas contra a minha vida. E aí Davi pede a Deus para se livrar dessas pessoas. Pleitei a minha causa e livra-me deles, Senhor. Isso também acontece muitas vezes conosco. Sofremos por causa de gente que está ao nosso lado, gente que está perto da gente. Sofremos por causa dos nossos relacionamentos. É um patrão, é o colega, é o filho, é o marido, é a esposa, é o funcionário, é o amigo, é o inimigo. Lidar com tudo isso é muito complicado. E eu me lembro que no dia em que eu fui nomeado missionário para um outro país, um daqueles pastores me deu um abraço e disse assim: você já comeu cobra? E eu disse: eu estou indo para a Europa, eu não vou para a África, né? Falei aqui no meu coração. Mas depois de 12 anos naquele país, eu digo a vocês, comi muita cobra, comi lagarto também, comi muita coisa ruim, porque conviver com pessoas é um pouco disso também, irmãos. Mãe disse para o marido: olha, sua filha chegou em casa, foi direto para o quarto, bateu a porta, está chorando desde que chegou, não quer falar comigo, não quer falar com ninguém, está mal-humorada, não quis sair, não quis almoçar, não quis nada comigo. E aí o pai foi lá no quarto dela e disse: filha, sou eu, papai, posso entrar? Não. O que foi? Não quero falar. Filha, você está zangada comigo? Tô. O que eu fiz? Nada. Você é gente, eu detesto gente. Está se vendo aí em situações parecidas, né, irmãos? É exatamente isso. Você nunca se sentiu cansado de gente? Gente pode ser fonte de alegria, mas também pode ser fonte de desânimo e desencorajamento. São comentários injustos,
são fofocas que pegam você no contrapé, aí a sua autoestima vai ao chão e você se sente o pior dos seres. Pessoas nos desencorajam. Segunda coisa que desencoraja a gente: Davi está desencorajado porque não consegue entender os atos de Deus, versículo 2. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Se tu és o Deus que me dá segurança, por que então eu estou assim? Ele não entende. E no Salmo 42, que é um irmão gêmeo desse Salmo, no versículo 9, ele diz a mesma coisa: pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Irmãos, fortaleza é um lugar que a gente corre quando está ameaçado. Fortaleza é um lugar que a gente corre quando há algo nos ameaçando, onde a gente sabe que pode se abrigar. Mas ele corre para Deus e não entende muito bem a forma de Deus agir. Ele não entende aquilo que a sua fortaleza está fazendo e permitindo na sua vida. Você já se sentiu assim? Eu voltava de Portugal, estava planejando viver minha vida aqui, e faltando 3 meses para eu voltar de Portugal com a minha família, meu pai faleceu. E eu perguntava a Deus: Deus, por que tu permitiste agora que meu pai falecesse? No meu plano, eram os meus netos conhecerem meu pai. E agora eles não vão conhecê-lo. Irmãos, a sensação de que Deus se esqueceu de você. Por que te esqueceste de mim? Você já teve essa sensação? Não fique com medo de declarar isso a Deus. Isso é comum acontecer no nosso coração. Isaías é um profeta de Deus. Ele deveria entender Deus melhor do que cada um de nós. E Deus diz para Isaías e manda ele dizer: Ciro, rei dos medos e dos persas, é meu pastor, é meu ungido, é aquele que tem a minha missão. E Ciro era um rei pagão, um rei que não tinha nada a ver com as alianças de Deus. Isaías ouve isso, contempla isso e diz: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel. Ele diz o seguinte: Deus, eu não consigo entender o Senhor muitas vezes. Essa é a sensação de Isaías e essa é a sensação de alguns salmistas. Tu és minha rocha e fortaleza, mas a sensação de que não tenho para onde ir. E eu vou para onde? E é você sofrendo pressões de pessoas, corre para Deus e tem a sensação de que Deus se afastou de você. E aí você, se tiver um tempinho, vá lá nos Netflix da vida, YouTube da vida, e tira um filme chamado Terra Selvagem. Não é o mais recente que vai aparecer, não. Eu estou mostrando a foto da capa com que lançaram esse filme. E esse filme conta a história de vítimas, missionários que se tornaram vítimas de uma chacina. Eles foram para o Equador evangelizar tribos no Equador. E quando eles chegam no Equador, eles estão de avião, eles têm arma no avião, eles iam ter o primeiro contato com essa tribo, e eles descem e os indígenas matam todos os missionários, 5 missionários mortos. E
eles os atacaram sem que eles fizessem nada. Mas aquela tribo ainda não conhecia Deus. De fato, os missionários que podiam ter usado as armas que traziam, não as usaram, e eles foram mortos numa emboscada. Só que a irmã de um desses missionários sentiu-se chamado para ir lá e fazer aquilo que o seu irmão não conseguiu fazer. Vai para aquela tribo, e a irmã de um desses missionários começa a pregar o evangelho, coisa que o mano dela fazia, e leva o sobrinho, filho do irmão morto, para aquela tribo. E aquela criança foi criada naquela tribo, mora com aqueles homens que mataram seu pai, e uma das regras mais justas naquela tribo é vingança. Ele cresce junto do homem que matou seu pai, com medo, e aquele homem vive com medo de vir a ser assassinado por aquele garoto que já é um rapaz. Os anos passam, e aquele assassino começa a sentir amizade, carinho muito grande por aquele rapaz, começou a assumir um relacionamento de paternidade dele, até que compreende o evangelho, se converte. Tempos depois se torna pastor naquela tribo, e Steve, aquele filho daquele missionário que ele matara, pede para ser batizado por ele, o homem que assassinara seu pai. Está entendendo? Se você está entendendo, me ajude a entender. Você está entendendo? Não é uma história doida. Só o evangelho pode fazer isso. E aí um dia perguntam a esse rapaz, que agora é um homem, como é que foi perder o pai naquela tragédia? Ele disse, não foi a minha experiência mais dura. Eu perdi uma filha com 20 anos no dia do seu aniversário, quando voltava da faculdade para casa. Nós estávamos esperando com a festa e com o bolo. E você dá para entender os movimentos de Deus? Dá para entender como muitas vezes Deus trabalha na história, e aquele homem começa a dizer que nós precisamos discernir os caminhos de Deus, ou como Deus está construindo a sua história em nós. É isso que ele está dizendo. E muitas vezes nós desanimamos, porque a gente está olhando para a vida e não entende como esse Deus age. Como o nosso Deus às vezes é misterioso, mas é santo e misericordioso. E é um Deus que age assim, sempre. Muitas vezes desanimamos porque não entendemos os movimentos e os planos de Deus. Terceiro lugar, nos desencorajamos por causa das ambiguidades do nosso próprio coração, versículo 5, porque você está abatido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. No versículo 1, olhe para a sua Bíblia, ele está conversando com quem? Ele está conversando com Deus. Olhe para a sua Bíblia. Faze-me justiça, ó Deus. Mas no versículo 5 ele está conversando com quem? Com ele mesmo. Não é? Porque ele diz, porque está abatida, ó minha alma. Ele está orando. Ele está refletindo. Vocês sabem que o budismo é considerado filosofia, não uma religião. Os budistas não oram, porque é uma religião que não precisa de Deus. Mas aqui, esse homem, ele está refletindo, orando e refletindo. Orar é falar com Deus, refletir é conversar consigo próprio.
Você já conversou com você hoje? Já conversou com você hoje? Estou falando isso porque de vez em quando eu venho andando na rua e eu estou voltado para dentro de mim e estou conversando comigo mesmo. E às vezes quando o argumento é maior um pouco, parece que eu sou doido, parece que chego a falar de voz alta, repetindo o que eu estou falando comigo mesmo. Se você me encontrar assim, ore por mim, tenha piedade de mim, tá bom? Né? Você já chegou à situação de analisar o seu próprio coração e dizer, eu sou uma pessoa muito complicada? Os outros nem estão falando de você, porque há muito tempo eles já acham que você é complicado mesmo, meu irmão. Pois bem, o salmista está dizendo, agora que as coisas estão confusas, minha alma, presta atenção, minha alma, espere em Deus, porque se você esperar em Deus, você vai perceber que Ele nunca deixou de ser o seu auxílio, o seu Deus. E o salmista resolve essa sua crise exatamente nessa linha. A primeira coisa que ele faz é conversar com Deus, e a segunda coisa é conversar com o seu coração. Kierkegaard disse, uma vida não analisada não é digna de ser vivida. E então, muitas vezes, a gente fica vivendo sem analisar as implicações das nossas decisões, fica sem analisar as nossas atitudes, os rumos que estamos tomando. E aí nós precisamos, para fazer isso, conversar com a nossa alma e perguntar, para onde você está indo, alma? O que você está fazendo? Que direções você está pensando em tomar? O que você está querendo fazer da sua vida? E, sobretudo, perguntar, essa decisão que eu estou tomando tem a ver com o reino de Deus? Essa decisão que está aqui no meu coração e eu estou prestes a tomar, vai envolver o que de Deus na minha vida? Isso vai fazer com que aconteça aquilo que Deus quer que eu faça? Isso é muito importante. Porque, meus irmãos, essa alma da gente é inconstante, é irreflexiva. Jeremias, falando do coração do homem, diz, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. E depois ele faz a seguinte pergunta, quem é que pode conhecer o seu próprio coração? Mas o escritor aos Provérbios também diz, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Então, cara sábio é aquele que é capaz de descobrir, discernir os seus motivos, conversando consigo mesmo e apresentando essas motivações diante de Deus. Então nós precisamos fazer isso, precisamos conversar conosco mesmo e muitas vezes precisamos até demais. A terceira coisa que desanima a gente são as ambiguidades, as confusões do nosso coração. E quando nós enxergamos isso, nós podemos conversar com o coração, mas podemos conversar com Deus sobre isso. Não é que você é maluco não, tá? Não é que você é maluco não. Se você for um maluco assim, você é um maluco de Jesus, tá? Fica tranquilo, tá bom? Então, converse com você mesmo e não se esqueça de fazer outra coisa que o salmista faz aqui. A outra coisa que o salmista faz aqui, ele conversa com Deus. Sabe por quê? Porque Deus pode pegar a confusão do meu coração, a minha incapacidade de resolver as coisas, e fazer isso por mim. Eu estou falando do óbvio, do ululante, né? Oração, preste atenção, oração significa eu transformar a minha ansiedade num clamor a Deus. Vou repetir isso.
Eu transformo a ansiedade, o excesso de preocupação que eu estou nutrindo no meu coração, numa oração ao Senhor. E ao invés de andar ansioso, eu levo o meu problema àquele que pode resolver esse problema por mim. É por isso que Pedro, escrevendo lá como ancião, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então, se eu entendo que Deus se importa com a minha história, que a minha vida está nas mãos dele, que Deus é um Deus pessoal, que me conhece, sabe quem eu sou, eu posso levar isso a Deus. E eu quero dizer isso para os meus queridos irmãos. Eu tenho experimentado muita libertação de preocupação orando, dizendo para Deus: Deus, eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar nessa situação, eu estou achando isso tão confuso, eu me acho incapaz, está difícil. Eu sei que o Senhor sabe tudo isso que está no meu coração, eu sei que o Senhor conhece o meu problema, então eu quero transferir esse meu problema para o Senhor cuidar. Cuide dele, Senhor. Agora o problema é teu. Norman Vincent Peale, ele escreveu um livro que fez sucesso muitos anos, O Poder do Pensamento Positivo. Ele escreveu uns 30 livros, quem leu um, leu todos. Ele fala tudo a mesma coisa, né? Mas ele disse, num dos livros, que os diáconos daquela igreja que ele era pastor, começaram a encontrar no final dos cultos, eles olhavam para o chão e num raio assim, eles viam um monte de papel picado, papéis picados, todo santo domingo naquele local, papéis picados, picadinhos. E aí foram comunicar: pastor, só tem que falar aí para alguns irmãos não jogarem papéis no chão do templo. A gente tem que ficar aqui catando esses papéis e está dando um trabalho para todo mundo. A gente vê papel jogado pelos cantos com nomes de pessoas. O que a gente faz? E aí o pastor disse assim: fiquem atentos para ver quem está jogando esses papéis. Então, próximo domingo, de Butuca, tarefa diaconal, todos os diáconos de Butuca, para ver quem está jogando esses papéis no chão, e aí você admoesta a pessoa, né? Conversa com a pessoa com carinho. E aí, para surpresa deles, viram que quem estava jogando aqueles papéis era uma senhora idosa. E aí, ela começou a deixar cair uns 15 papéis, pedaços de papéis, sorrateiramente, com o nome de coisas de pessoas. E aí um diácono a abordou educadamente: irmã, esses papéis caíram da senhora, a senhora gostaria de recolhê-los? Aí a senhora quer que eu os apanhe para a senhora? Ela disse: não, é para deixar aí mesmo no chão. Aí ela explicou: quando eu venho para a igreja, eu venho para adorar a Deus, mas trago os meus pedidos a Deus. Eu estou passando por muitas dificuldades e tribulações na família, mas eu sei que Deus está aqui no meio do seu povo, do povo dele. Então eu trago aqui os meus problemas e deixo-os aqui com Deus. Eu não vou levá-los de volta não para minha casa de jeito nenhum. Aí o diácono disse a ela: pode ir embora, minha irmã, pode ir embora. Irmãos, eu estou contando isso porque eu só espero que essa moda não pegue aqui, tá bom? Mas é para fazer isso mesmo, sem papel. Traga aquilo que está trazendo dificuldade à sua alma. Traga aquilo que está trazendo dor ao seu coração, confusão a você.
é para jogar aqui nos braços de Deus, é para trazer aqui e dizer: Deus, está difícil, eu estou entregando nas tuas mãos esses problemas e essas circunstâncias. Irmãos, porque se essa moda dessa mulher cair aqui, nós vamos ficar complicado aqui. Mas os irmãos entenderam, Deus está tomando conta da sua história, e você pode confiar que aquilo que o atormenta, aquilo que o preocupa, aquilo que traz angústia ao seu coração, é para ser levado a Deus. Então veja que é exatamente isso que o salmista faz, e ele também faz 2 pedidos muito bonitos a Deus, versículo 3, olhe para a sua Bíblia: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Olha o pedido que ele faz: Deus, eu preciso que o Senhor me ilumine. Deus, eu preciso que o Senhor me guie. Estou vivendo dias de desânimo, estou vivendo dias muito difíceis, mas eu preciso que o Senhor me guie, eu preciso que o Senhor me ilumine. Irmãos, eu preciso dessas 2 coisas. Eu li tempos atrás a história de Eric Clapton, roqueiro conhecido no mundo artístico, um homem que viveu atormentado por drogas a vida inteira. Ele realmente teve problemas seríssimos com drogas, foi internado inúmeras vezes em clínicas, e na última vez ele passou por um período de desintoxicação, e na hora de sair, disseram que ele ia sair, ele teve uma sensação terrível, pois estava para sair, e ele sabia que não estava preparado para aquilo que ele ia enfrentar outra vez lá do lado de fora. Ele sabia que ele não teria forças para superar as drogas, e então ele sabia que não ia conseguir vencer e que mais uma vez teria de regressar àquela clínica como um homem derrotado. Então ele tomou uma decisão louca. Sabe o que ele resolveu fazer? Ele resolveu orar. Ele resolveu orar porque estava em pânico. Pelo fato de saber que sairia daqui a pouco e ele estaria em outra clínica, ele disse que foi orar e disse para Deus mais ou menos assim: Deus, eu não sei se o Senhor existe, eu não sei se o Senhor está ouvindo a oração que eu estou lhe fazendo aqui e agora, mas se o Senhor existe, está ouvindo a minha oração, eu gostaria que o Senhor tomasse conta da minha vida, pois eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E ele disse que terminou aquela oração e foi visitado por uma paz, por uma sensação de bem-estar absoluta que ele nunca tinha conhecido antes. E foi embora e nunca mais voltou às drogas. Hoje ele é um dos parceiros de inúmeros projetos de recuperação de dependentes químicos em clínicas do mundo inteiro, porque ele obteve vitória numa oração. Irmãos, o Evangelho tem um poder singular de transformar qualquer pessoa, qualquer circunstância, inclusive você mesmo. Ele é capaz de pegar a situação mais complicada da sua vida e transformá-la, porque é Evangelho, não é coisa de homem, é coisa de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando eu oro, eu entendo que eu não estou fazendo um gesto estereotipado, mas quando eu oro, eu estou usando o telefone de Deus. Então, se você ligar, Deus vai ouvir a sua oração.
Ela nem precisa sair do teto, irmãos, ela precisa sair do seu coração. Se ela sair do seu coração, já vai ser uma experiência fantástica. E o salmista está dizendo no versículo 4, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Que coisa linda que ele diz, Deus, eu não estou bem, eu estou confuso, eu me sinto confuso, mas eu quero ir ao teu altar, pois o Senhor é a minha grande alegria, e ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. E olha, irmãos, que nós nem temos harpa aqui, temos tanta coisa aqui, mas se você tiver um reco-reco já dá. Tá? Faz o reco-reco pensando em Deus e fala, Deus, Tu és a minha alegria, eu vou abrir meu coração, porque eu sei que eu vou cantar em louvores ao Teu nome, com essa experiência que eu vou ter contigo. Irmãos, Senhor é a fonte de grande alegria, e eu quero ir para onde o Senhor está. E aí ele tem uma experiência renovada. E aí, depois dessa experiência renovada, ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que tu estás assim? Por que você está perturbada? O texto termina dizendo, espera em Deus, creia em Deus, aguarde em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é meu auxílio e meu Deus. Irmãos, uma vez eu li uma coisa que eu fiquei guardada no meu coração e fez tão bem ler aquilo, e a frase dizia assim, Deus nunca está atrasado, Deus nunca é infiel, Deus nunca é cruel, Deus nunca está ausente, Deus nunca é desamoroso e Deus nunca está errado. Ler isso me fez um bem tão grande, num momento difícil da minha alma. Saber que Deus nunca está atrasado, nunca está ausente, que Ele está pronto a ouvir o nosso clamor, como isso fez. E eu aprendi pequenininho um cântico que diz assim, se conversarmos com Jesus vai tudo bem, se conversarmos com Jesus vai tudo bem, nas aflições aqui eu cedo descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Aprendi também o Salmo 56, no dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Não vou ficar aqui cantando, eu qualquer dia estou competindo com o pastor Marcos Góes. Mas deixa eu dizer para os irmãos, é exatamente isso que eu queria. Seu coração está ficando desanimado, há um problema grave na sua vida, você está confuso, você não sabe o que fazer, você tem que tomar decisões difíceis, você está sem coragem, desencorajado, desanimado, você está com o mesmo problema de Davi. Fale com Deus, fale com o seu coração. Gente muitas vezes nos desanima, circunstâncias nos desanimam, não entender os propósitos de Deus nos traz desânimo, mas quando eu falo com Deus, e converso com a minha alma, e coloco as confusões da minha alma no trono da graça, esse Deus que é refúgio, que nunca está ausente, esse Deus que nunca é infiel, nunca é cruel, nunca é desamoroso, nunca está errado, vem bater a nossa porta
e vem nos dar respostas que trazem paz à nossa alma. Que Deus nos abençoe.